A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, estamos aqui com mais um vídeo, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, algo da parte do Senhor, para nós aprendermos com a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vou trazer aqui uma coisa diferente no canal, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu quero abordar um tema, e o tema é este: por que na Bíblia existe 4 evangelhos, amém? Peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe os vídeos para que outras vidas possam ser alcançadas com a palavra do Senhor, amém? Amados irmãos, a palavra que eu quero deixar para os amados irmãos se encontra aqui em Marcos capítulo 1, versículo de número 1, amém? Marcos capítulo 1 e o versículo de número 1, que diz a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Irmãos, o tema deste vídeo, desta aula, desta pregação é: por que na Bíblia existe 4 evangelhos? Pois bem, irmãos, às vezes você pode esfolhear a Bíblia, até você que já está na presença do Senhor, já tem um pouco de conhecimento da Bíblia, e pode vir essa pergunta em sua mente: por que a Bíblia existe 4 evangelhos, falando quase sobre a mesma coisa, quase sobre o mesmo assunto? Irmãos, e nós sabemos que 3 desses evangelhos são conhecidos como os evangelhos sinóticos, ou seja, idêntico. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uns têm um complemento um no outro. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pode vir a pergunta para você: por que na Bíblia existe 4 evangelhos, sendo que 3 deles se repete várias passagens bíblicas, vários acontecimentos? Mas, meu querido, deixa eu falar uma coisa: se está registrado na Bíblia Sagrada, é porque, querido, tem algum propósito. Se está na Bíblia Sagrada, você pode acreditar, tem propósito para mim e para ti. Então hoje nós iremos, amados e queridos irmãos, ver qual é o propósito e o porquê que na Bíblia existe 4 evangelhos, amém? Nós vamos aprender com a palavra do Senhor o porquê 4 evangelhos e qual o propósito desses evangelhos, amém? Pois bem, amados irmãos, vamos abordar primeiramente o evangelho de Mateus. Como os irmãos viram aqui na leitura inicial, a palavra do Senhor vem falar assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui eu li no Evangelho de Marcos, só que para apresentar os evangelhos, eu vou começar por o Evangelho de Mateus. Então nós vemos aqui em Marcos que ele está apresentando o Evangelho. E o Evangelho de Marcos, quem escreveu foi Marcos. Mas espera aí que nós vamos chegar no Evangelho de Marcos. Vamos primeiro para o Evangelho de Mateus. Amados e queridos irmãos, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito entre os anos 60 e os anos 65 depois de Cristo. Mateus, ele era também conhecido, para os irmãos que não sabem, como Levi. E diz a Bíblia Sagrada que Mateus, ele era cobrador de impostos. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Mateus, ele foi um dos apóstolos, ele foi um dos discípulos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora a pergunta que fica é: por que Mateus escreveu o seu evangelho? Qual é o propósito do Evangelho de Mateus? Amados e queridos irmãos, Mateus, ele escreveu o seu evangelho para o público judeu. Não é que não serve para nós, serve sim. Mas o foco de Mateus, no seu evangelho, era escrever o evangelho para o povo judeu, para evangelizar o povo judeu. Então, nós vemos aqui que
o propósito de Mateus era escrever para o público judeu. E Mateus, ele apresentou Jesus em seu evangelho, ou apresenta Jesus em seu evangelho como rei. Mateus, ele apresenta Jesus como rei dos judeus. Mateus, ele aborda o assunto, ele aborda o seu evangelho e apresenta Jesus como rei, provando para os judeus que Jesus, ele era o Messias prometido a Israel. Amém? Agora vamos para o evangelho de Marcos, aonde eu acabei de ler nesta tarde. Amados, como eu já falei para os amados irmãos, aqui no capítulo 1 de Marcos, versículo de número 1, diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então nós vemos aqui Marcos, ele escrever o seu evangelho. E para os irmãos que não sabem, o evangelho de Marcos foi escrito entre 55 a 65 depois de Cristo. Os historiadores, teólogos dizem que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, muitos deles consideram Marcos como a pérola dos evangelhos. E muitos historiadores, teólogos dizem que os outros escritores dos evangelhos se basearam no evangelho de Marcos para complementar os seus evangelhos. Amém? Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos, para os irmãos que não conhecem, ele também é conhecido como João Marcos. Marcos também ele é conhecido como João Marcos. Ele não foi apóstolo, amém? Marcos, ele não andou com Jesus. Ele não foi um discípulo de Jesus, mas ele acompanhou o apóstolo Paulo em sua primeira viagem missionária, como também acompanhou a Barnabé, o apóstolo Barnabé também, em algumas viagens missionárias, acompanhou na obra do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Marcos, o evangelista Marcos, ele, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele escreveu, queridos, o seu evangelho para o público romano. Então, Marcos, ele escreveu o seu evangelho para o público romano. E Marcos, ele apresenta Jesus como servo. Ele apresenta Jesus como o servo sofredor. Ele apresenta Jesus como servo. Então, nós vemos aqui a finalidade e o propósito do evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos, ele escreve para os romanos. Marcos escreve para os romanos. E o propósito de Marcos é apresentar Jesus como servo. Amém? Tem várias frases no evangelho, tem várias declarações. Marcos chamando Jesus de filho do homem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos para o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas, querido, foi escrito aproximadamente nos anos 60 depois de Cristo. Amém? O evangelho de Lucas foi escrito no ano 60 depois de Cristo. Jesus, ele foi Lucas, ele foi um médico. Lucas era um médico. E a história vem falar que ele era grego. E também ele foi, no Novo Testamento, o único escritor gentil. Então, Lucas, ele era gentil. Lucas também não era um dos apóstolos de Jesus. Lucas, ele não andou com Jesus, mas Lucas, ele foi companheiro e amigo íntimo do apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele acompanhou o apóstolo Paulo em muitas das suas viagens missionárias. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Lucas, ele escreve esse evangelho e também Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Lucas escreve o evangelho, também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos, amados irmãos, que Lucas, ele escreveu para um público-alvo. O público-alvo de Lucas era os gregos. Amém? Então Lucas,
ele escreveu o seu evangelho especificamente para os gregos. E Lucas, ele apresenta Jesus como o homem perfeito. Lucas escreve para os gregos. O foco de Lucas é os gregos e apresenta Jesus como o homem perfeito. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos para o Evangelho de João, respondendo por que na Bíblia existem 4 evangelhos. Amados irmãos, o Evangelho de João foi o evangelho mais velho, tá bom? Foi o evangelho que foi escrito por último de todos. Por quê? Porque João, ele foi o último dos apóstolos a morrer, a falecer. E a tradição vai falar que ele foi também o único que morreu por morte natural, sem ser decapitado, sem ser executado. João, ele morreu por morte natural. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Evangelho de João foi escrito de 85 a 90 depois de Cristo. Amém? E nós sabemos que João, ele era filho de Zebedeu e irmão de Tiago, aquele que foi decapitado lá em Atos capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também Tiago e João, eles eram conhecidos como os irmãos Boanerges, ou seja, filhos do trovão, traduzindo. Nós sabemos que João também, ele escreveu mais 3 cartas, 1 João, 2 João e 3 João. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também João escreveu um dos livros mais importantes do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, que significa revelação. Então nós vemos aqui o apóstolo João, e João não é o João Batista não, amém, irmãos? E João aqui é João o apóstolo, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, amém? Tem pessoas que confundem, mas esse João é João o apóstolo, que andou com Jesus, que escreveu o Evangelho de João. Então, irmãos, João, ele escreveu, louvado seja o nome do Senhor, para o público universal, amém? João, ele escreveu para todo mundo, para todas as nações. Ele não focou um povo em específico, não. A sua epístola é universal, ou o seu evangelho, melhor dizendo. Perdão, o seu evangelho, ele é universal. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João, ele apresenta Jesus como o verbo encarnado, ou melhor dizendo, ele apresenta Jesus como o próprio Deus. João apresenta Jesus como Deus. Ele apresenta Jesus e fala que Jesus, ele é Deus, sem deixar dúvida para os seus ouvintes em todas as partes do mundo. Então, por que na Bíblia existe 4 evangelhos? Queridos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que o primeiro, o Evangelho de Mateus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi escrito e está na Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, porque Mateus, ele tinha um público-alvo. Primeiro, os judeus, o seu público-alvo era os judeus, e ele apresenta Jesus como rei. O Evangelho de Marcos, recapitulando, ele foi escrito para os romanos, e Marcos apresenta Jesus como servo. Amém? O Evangelho de Lucas, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele escreveu para os gregos, e Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. E João, ele escreve o seu evangelho universal, não tem um público em específico. Ele apresenta Jesus como Deus. Está vendo por quê que na Bíblia Sagrada existe 4 evangelhos? Então não despreze os evangelhos não, estude os evangelhos, estude o evangelho de Mateus, estude o evangelho de Marcos, estude o evangelho de Lucas, estude o evangelho de João, não despreze os evangelhos, amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então temos, irmãos, que entender que é por isso que existem 4 evangelhos. Eles foram endereçados para pessoas diferentes, com propósito diferente. Se está na Bíblia, tem propósito. Até a genealogia
que está na Bíblia tem propósito. E se nós lermos a genealogia com atenção, nós tiramos muita lição e aprendemos com aquilo que muitas das vezes achamos insignificante. Eu tenho um estudo sobre a genealogia que está lá no livro de Mateus. Depois eu vou trazer para os amados irmãos e os irmãos vão ver como é interessante. Então está respondido a pergunta por que na Bíblia existe 4 evangelhos, entendeu? Tem um público-alvo e tem, louvado-se o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o endereço certo, a apresentação de Jesus para o público-alvo, para o público certo, amém? Que Deus muito os abençoe, a paz de Cristo, fique todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe.